Olá, pessoal. Eu sou Pedro Zambon, sou egresso aqui do mestrado do programa de pós-graduação em Letras. E esse aqui é o nosso episódio piloto do Temas e Tramas, o podcast do programa de pós-graduação em Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Hoje, para apresentar o programa comigo, eu tenho do meu lado a minha colega Kelly. Oi, Pedro. Oi, todo mundo que está ouvindo esse podcast. Eu sou a Kelly Xavier e sou mestre e doutoranda agora no programa. E o objetivo desse podcast é a gente mostrar as pesquisas que estão sendo realizadas aqui e a gente está chamando ele carinhosamente de Temas e Tramas, como o Pedro já disse. E é mostrar que a universidade não é uma torre de marfim e que a gente está pesquisando o que o mundo consome, né, na nossa sociedade. Exatamente, Kelly. Então, nesse primeiro episódio, a gente vai falar um pouco sobre essa divisão de cultura clássica e a cultura de massa, que ainda existe hoje em dia, né? Então, a gente trouxe aqui uma egressa do programa, do mestrado, e uma doutoranda do programa. E eu acho importante a gente trazer e falar que a cultura, mesmo na universidade, a gente entende que a cultura de massa, que é a cultura pop, ela não é uma coisa apocalíptica, como Humberto Eco traz em seu livro, né? Então, eu queria que as meninas se apresentassem aqui. Então, pode começar, Amanda. Oi, gente. Eu sou a Amanda, sou doutoranda do programa e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Pode falar, Isa. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. Eu sou Isabela, sou egressa, mestre pelo programa de pós-graduação em Letras do Mackenzie. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês. E para provar que a cultura pop é um assunto sério, mas também pode ser muito divertido, a gente trouxe as pesquisadoras que transformaram suas paixões em pesquisa. E a gente queria saber um pouquinho como foi esse processo para vocês. Podem contar um pouquinho pra gente. E se vocês puderem só apresentar um pouquinho da pesquisa de vocês. Então, Amanda, que fala, acho que de anime, pode apresentar um pouquinho. Bom, eu falo sobre a tradução intersemiótica, né, do mangá Haikyuu, do Haruo Furudachi. E eu analisei a tradução, né, através da semiótica francesa e tal. E aí eu analisei a transposição, né, do mangá pro anime e foquei só na parte semiótica mesmo, narrativa e tal. E você, Isa, eu vou chamar de Isa, gente, porque como a gente fala. Sem problemas. Mas a Isa falou sobre Tarantino, então, se você puder. A minha dissertação foi em torno da narrativa cinematográfica do Era Uma Vez em Hollywood, o filme do Tarantino, e também a novelização, a adaptação que ele construiu a partir da obra que ele fez, do filme, para o literário, que é esse aqui, para quem está vendo o vídeo. Então, aproveitando que a gente está falando da introdução do assunto de vocês, eu queria saber como que vocês fizeram para, levar Tarantino e o vôlei japonês para dentro da academia, para dentro de um doutorado e de um mestrado. Bom, eu resolvi falar sobre Haikyuu, porque é um anime que está crescendo bastante. O ano passado lançou um filme sobre ele, que os filmes de Haikyuu, eles basicamente são partidas de vôlei, né, inteiras. Então, você assiste achando que você está numa partida de vôlei, tipo, Brasil e Japão, assim, é muito legal. E aí eu decidi falar sobre isso porque eu fiquei muito interessada no começo, né? Falei, meu Deus, como será que a emoção que a gente tem numa partida acontece no mangá? E como que eles fazem essa transposição pro anime? Tipo, da onde estão tirando isso? Qual que é o caminho que fazem? E aí eu falei, preciso descobrir. E aí era um preconceito que eu tinha com o mangá. E aí eu falei, eu vou fazer meu preconceito ser transformado numa pesquisa. E aí veio aí. Muito legal. E no meu caso é porque eu sou apaixonada por cinema, né? Então, desde o início da graduação, lá no comecinho, eu queria estudar cinema. E aí eu falei, passei por
literatura, personagem, espaço, tudo no literário, porque na letras a gente, né, entra ali naquele universo literário mesmo. E aí, quando eu pensei em fazer o mestrado, eu falei, por que não unir o que eu amo, que é o filme, com o que me brilha os olhos também, que é a literatura. E como eu sou uma tarantinesca, assim, assídua, sabe? Amo todos os filmes dele. E quando eu assisti o Era Uma Vez, eu falei, tá, aqui tem pano pra manga. E aí eu descobri a obra, eu falei, nossa, pronto. Então, quando eu descobri que ele mesmo tinha adaptado o próprio filme, eu falei, ótimo, tenho, né, bastante coisa com que trabalhar. Então, apresentei a minha ideia. No início, quando eu só falei, eu vou analisar a narrativa cinematográfica. Aí ficaram assim, quê? Aí eu falei, não, mas tem uma obra literária no meio. Ah, então tá bom. Aí deu certo. Muito interessante, meninas. Então, a Amanda, ela viu o mangá virar anime e a Isabela viu o livro virar filme. O filme virar livro. Perdão. A gente queria saber se vocês enfrentaram alguma barreira com o objeto de pesquisa de vocês. Na verdade, não. Eu fui muito bem recebida. A primeira vez que meu primeiro contato com letras e mangá, foi descobrindo, né, que eu podia trabalhar animes e mangás em letras, foi numa disciplina completamente aleatória, que a gente estava falando sobre novela de cavalaria. Pra quem conhece trovadorismo, sabe como é legal o trovadorismo. E aí o professor virou pra gente e falou que a gente tinha que trazer pra modernidade, né, um tema de novela de cavalaria lá de trás, né, 1000 anos atrás. Não 1000, mas enfim. E aí eu falei, professor, posso fazer uma coisa arriscada? Aí ele, qual? Aí eu falei, eu queria comparar com um anime. Aí ele, bom, você justificando muito bem, vai lá, vai na fé. E aí eu falei, legal, gosto, justifico muito bem, sei enrolar muito bem, vambora. Aí eu comparei, né, novela de cavalaria. Eu não lembro qual especificamente eu comparei, mas eu sei que eu comparei com o personagem Grey de Fairy Tail, que é um anime, assim, um shonen também, e deu super certo, ele adorou a minha análise, deu um 10. Obrigado, Cristiano. E daí pra frente eu só comecei a trabalhar com anime e mangá, porque é a minha paixão desde pequena. Sim. Sou alucinada por isso e vambora. É famoso otaku, né? Exatamente. Pois é. Pra mim, o maior desafio, assim, quando eu fui analisar, quando eu comecei a estudar para escrever a dissertação, foi eu entrar realmente na seara da análise cinematográfica, né? Porque no curso de letras a gente não tem essa base. Então, eu tive que retomar lá cinema 101 para ver como que é enquadramento, como que a narrativa é construída em outra mídia que não literária. Porque a gente sabe muito bem como a narrativa é construída aqui. Aí eu precisava reaprender como a narrativa é construída em outra mídia. Então, foi uma delícia. Não digo que foi nada ruim, mas foi trabalhoso. Então, tanto é que eu tenho um capítulo inteiro na dissertação só para explicar como é construída a narrativa. Uhum. Porque a gente está num curso de letras, né? Sim. Então, nem todo mundo sabe. Então, eu fiz lá o meu, né, cinema 101 para as pessoas entenderem, a partir daí, analisar o filme. Mas, assim, eu também sou louca, apaixonada por filme e livro, então foi uma delícia. Foi trabalhoso, mas foi uma delícia. A Kelly perguntou pra vocês sobre as barreiras, e eu quero perguntar sobre as surpresas, que foi a surpresa e a maior dificuldade também em trabalhar com o tema de vocês. Porque eu imagino que, principalmente pro cinema, deve ser bastante complicado você trazer paletas, como você falou. Sim, porque a gente não é uma coisa que a gente estuda. O mangá, o quadrinho, a gente tende a ter uma aproximação maior já em letras. Mas, fala aí, o que foi difícil, o que foi surpreendente para vocês nisso tudo? Eu acho que a maior dificuldade que eu tive foi selecionar o corpus. Porque é tanta cena legal, é tanta cena que você olha e fala, meu Deus, qual foi como será que construíram isso tão diferente, mas de uma forma tão parecida, sabe? E eu não sei se você sentiu isso também, mas também nossa senti. Senhora, foi muito difícil selecionar poucas cenas pra mim também. Nossa. E
a maior surpresa que eu tive, eu acho que foi... a gente vê muito isso, né? A gente, de adaptação também, eu imagino. Mas a gente sabe que a gente usa o suporte, né? Pra ver como que é construída a narrativa em diferentes suportes e tal. Sim. Mas você vê aquilo acontecendo, o mecanismo acontecendo, é bizarro, maravilhoso. é. É lindo, é lindo. Eu faço praticamente as mesmas palavras da Amanda, porque para mim a maior dificuldade realmente foi pegar o filme, tem cerca de 3 horas, né? Um filme que eu acho lindo, imageticamente, assim, lindo. E eu queria falar sobre cada segundo daquele filme. Exatamente. E como colocar uma cena aqui, porque assim, no cinema, esse é o problema também do audiovisual. Como que a gente pega uma cena que você tem que assistir e colocar num papel? Não dá. Isso me deixava assim, arrancando os cabelos, porque eu falei, não, mas as pessoas têm que dar play para ver, para entender. Porque é aquilo, no cinema você tem que falar sobre jogo de câmera, movimentação e tudo mais. Então, é assim que é construída a narrativa. Então, quando a câmera vai mexendo, isso é uma narrativa. Então, se você só tira uns prints e coloca lá, não é o mesmo efeito. Exatamente. E isso me deixava assim, mas será que eles vão entender? Meu Eles Deus! vão pegar a paixão que eu tô vendo, a Entendeu? emoção que eu estou vendo, não sei. E aí, a melhor, né? A surpresa. A surpresa foi quando eu juntei a teoria do cinema e eu vi o filme. Eu falei, nossa, faz sentido. E aí, quando eu peguei a teoria da adaptação e eu li o livro, eu falei, meu Deus, faz muito sentido. E aí, eu juntei tudo. E eu falei assim... Lindo. Lindo. Maravilhoso. Sabe? Exatamente. Parece que abre o terceiro olho, assim, na sua testa e você fica, Exatamente. meu Deus, eu tô vendo E demais. sabe o que é o mais louco? É que ninguém entende. Sim. Assim, o amor que a gente sente é porque é um apego que a gente cria. Nosso filho ali, né? Sim. Praticamente. Então, às vezes você tá falando e as pessoas tá bom. É um filme bem legal. Não é um filme muito legal. Você não tá entendendo. Você não tá entendendo o que ele tá contando ali. E aí você fica meio maluco mesmo. Você paga de maluco pras Exatamente. pessoas e tá tudo bem, Você sabe? é pós-graduando, é ser meio maluco, né? Meio? Tá tudo bem. E, Isabela, você estava falando, né, da sua maior dificuldade. Eu lembrei daquela frase que todo nerd fala, mas o original é muito melhor. Ixi. Aí eu queria que você contasse um pouquinho, queria que você contasse um pouquinho pra gente como que você, como a sua pesquisa, ela ajuda a tirar esse preconceito, essa implicância que tem, né? Tá, é difícil. Porque, assim, tem pessoas e pessoas, né? E aí, se a gente entrar aqui na discussão da fidelidade, se é fiel ou não, aí o podcast vai ter 50 horas e ninguém tem tanto tempo assim. E a gente não vai chegar a lugar Não nenhum. vamos chegar a lugar nenhum, porque, enfim, não tem como. Mas a minha adaptação é uma adaptação diferente da tradicional, entre muitas aspas, que geralmente é feita do livro para o filme, né? Então, é chamada de novelização quando a transposição de linguagem é do audiovisual para o literário. Então, o que na teoria é dito sobre a novelização? Primeiro que é impossível você colocar um livro desse tamanho aqui em 3 horas. Cada cena, cada detalhe, é impossível. Então, eu vou ser bem polêmica aqui. É praticamente impossível um filme ser muito fiel a um livro. Né? Posso ser também. apedrejada por causa disso? Talvez. Mas é meio difícil, né? Mas quando por exemplo, o Tarantino escreveu e dirigiu o filme. E aí ele vai lá e escreve o livro. A obra literária dele, a novelização em si, como um produto mesmo, ela vem para expandir o universo cinematográfico. Então, como a gente tem só 3 horas ali de filme para a gente assistir e entender a narrativa, tem coisas que não cabem lá, como background de personagem, né? Elementos muito simples que no filme são jogados. E aí, na obra literária, o adaptador, o novelista, né? Ele tem essa possibilidade, até liberdade mesmo, de criar em cima dessas lacunas. Então, os espaços que ficam ali, os gaps no meio do filme, o novelizador preenche. Então, nesse caso, que é o Tarantino fazendo a novelização da própria obra, ele faz um universo mais redondinho. Então, os gaps que ele deixou no filme, ele mesmo preenche, porque são os personagens dele. Sim. E tudo mais. Então, aqui a gente não tem nem como falar sobre fidelidade. Fãs do Tarantino, estamos juntos, tá bom?
A Isa, não vou conseguir chamar de Isabel. Pode chamar de Isa, não tem problema. A Isa, ela trabalha com adaptação, teoria da adaptação. Exato. A Amanda é semiótica da linha francesa, Grimasiana, isso que em mesmo. letras a gente fala. É uma teoria um pouco complexa demais. Mas, assim, se você precisasse explicar, assim, rapidamente para todos nós, que ninguém aqui nessa sala sabe o que é semiótica, nem a Amanda, provavelmente. Tá? É muito difícil. Mas, assim, se você precisasse explicar o básico, assim, da semiótica para você falar sobre o seu trabalho, como você diria que essa magia acontece, essa magia da adaptação? Porque a Isa a teoria da adaptação é da literatura e a semiótica é da linguística aplicada. Então, apesar de conversar, eu imagino que deve ter uma diferença, um gap de diferença enorme. Sim, inclusive é bem diferente, né? A gente vê na linguística sendo adaptado, né? No meu caso, traduzido. Mas vai fazer sentido. Guia rápido de semiótica para vocês. Semiótica 101. Semiótica com Amanda. Basicamente, né, na semiótica francesa, a gente tem o texto dividido em dois planos, né? O plano da expressão e o plano do conteúdo. O plano da expressão vai ser basicamente o que a gente está vendo. Então, por exemplo, a gente está vendo esse microfone amarelo. Ponto. Aí vai ter os elementos de cor, de forma, se ele é metálico ou não, se ele é fosco ou não. Isso é tudo expressão, é tudo que a gente está vendo. E o plano do conteúdo, que vai ser a mensagem que vai ser passada. Então, o que tá tentando passar pra gente um microfone amarelo? Eu não sei, mas a gente descobre, em algum momento a gente vai descobrir que é um microfone amarelo. E aí, né, a gente tem no plano do conteúdo 3 níveis, mas eu não vou me aprofundar neles. E aí a professora Mancini da USP, que é a teórica que eu uso, ela diz que quando você vai traduzir uma obra de um suporte para outro, você traduz 2 eixos, né? O projeto enunciativo e o arco tensivo. O arco tensivo a gente vai deixar de ladinho, porque ele é muito difícil. E vem aí minha tese. Fiquem ligados. Mas no projeto enunciativo, a gente vai privilegiar, né, os 2 níveis do percurso, né? Que é o narrativo, que vai falar sobre narratividade, ou seja, as transformações que a gente vai ter durante a história. E no discursivo, que é basicamente como são inseridas as cenas na história, né? Sobre temas e figuras que a gente está vendo, se a gente é inserido na história ou não. Então, proximidade, distância, tudo... Que loucura. Incrível. E aí, a gente tem, por exemplo, essa questão de dinamicidade, né, do mangá. A gente tem... De um jeito, a gente é inserida na história pelo mangá, então... Principalmente com cenas que a gente tem o personagem olhando pra frente, como se estivesse olhando pra gente. Aí você fica, tá olhando pra mim? O que é isso? Não tô entendendo. Mas no anime a gente tem uma dinamicidade muito maior, né? Então a gente tem as cenas repetindo, e aí a emoção acontecendo, o suspense, você fica, uau, você fica envolvido na história de outro jeito. Então é isso. E o mais louco é porque quando você passa do mangá, mesmo sendo uma linguagem verbo-visual, né? Pro anime, tem o som. E o som, ele muda muito a narrativa. Exato. Né? Então... Quando a gente é colocado nas partidas, tem toda a torcida gritando no nosso ouvido. É absurdo. É sensacional. Absurdo. Ó, como vocês já deram um spoiler de uma das perguntas que a gente ia fazer das duas, então a gente já vai pular aqui. A Kelly tem uma pergunta pra Amanda e eu tenho uma pra você. Então... fazer a sua primeira aqui. Já que você falou dos sons, e o Tarantino, ele é um pouco conhecido só um pouquinho, por toda a sua sonorização, a trilha sonora, que toda música que ele coloca explode, né? E como que aconteceu essa adaptação pro livro? Dessa parte musical e dessa também, e da construção visual também, porque o Tarantino trabalha muito com esse estilo... western, né? Então... É que os filmes do Tarantino, eles são muito impactantes. Você vê um corte, você já sabe que é dele, né? Tem um toque muito específico. A coloração, enquadramento, enfim.
Mas é uma ótima pergunta, porque, enfim, por ele ser o próprio novelizador, eu não sei, tá? Eu senti, como amante e pesquisadora aqui, né, nesse caso, eu senti que as cenas que ele coloca algum tipo de música, ou som, ou rádio, aqui no livro, é como se fosse a presença desse som, dessa música e whatever, no filme, no roteiro. Então, ele cita exatamente a frase que está sendo tocada, a frase que está sendo dita. Então, eu senti um pouco de roteirização da música aqui, porque, realmente, ele é um diretor e escritor, né, roteirista de filmes. Então, ele se aventurou aqui. Então, dizem as más línguas que ele vai fazer um outro livro. Vamos ver como vai ser. Vem aí. Vem aí, vamos ver. Mas as músicas no filme, ela tem um motivo para estar lá. Né? É isso que eu estava te falando. O som, a música, tudo mais, ela é um dos elementos narrativos no filme. Então, ali a música tá para criar a ambientação. Aqui eu senti... Isabela. Eu senti... Meu celular caiu. Que a música parece mais como um elemento mesmo. E, às vezes, o Tarantino não sabia muito bem como colocar. Porque como você vai colocar um som num livro? Né? Porque o livro é um meio só de uma linguagem, monolingual. E ele está acostumado a fazer coisas com uma pluralidade de linguagens, né? Mas eu achei interessante, porque ele criou um rádio próprio. Legal. E um radialista, e colocava as frases do radialista falando. Achei muito interessante. Então, o som foi tratado assim aqui. Ele deu um jeito. Ele deu um jeito seus dele, pulos, um jeito seus Tarantino de fazer as coisas. E já embalando essa pergunta do som, queria saber de você, Amanda. No anime, a gente tem o som do tênis rangendo, da câmera lenta. A gente tem a câmera lenta, né? O som da câmera lenta. E aí eu queria saber como que isso muda a forma, como vibramos com os jogos do pessoal do Karasuno, não sei pronunciar. Eu acho que é o que a gente tava falando, né, do som. Porque a gente... No mangá, a gente é colocado dentro da partida da maneira que eu expliquei, né? Do olho no olho. E a gente tem várias cenas sobrepostas que vão acontecendo ao mesmo tempo. Então, parece que a bola tá passando de um lado pro outro, não sei o quê. Aí você fica, meu Deus, onde tá a bola? Mas no anime, com essa questão do som, a gente tem tanta ambientação da torcida que, nossa, assim, quem assistiu Haikyuu sabe que Dateko é uma torcida absurda, que fica o tempo inteiro no seu ouvido, go, let's go, Dateko. E você fica uma semana gritando, go, let's go, Dateko. É incrível. E aí a gente tem isso, tem a questão do não som, inclusive, quando uma das cenas que eu analisei, ela se repete várias vezes. E aí a gente tem esse suspense acontecendo, né? E a falta do som. Porque é pra gente focar no Hinata, que é o protagonista, cortando a bola. Porque é a primeira vez que ele vai cortar a bola de vôlei numa quadra lotada de gente, num campeonato absurdo. E de olho aberto, porque ele cortava antes de olho fechado, porque ele é completamente biruta. E aí a gente tem esse foco acontecendo, e aí o som e o não som fazem coisas completamente diferentes dentro da narrativa, e é maravilhoso. Vocês falando, a gente fica aqui viajando também. Né? Pra vocês assistirem também, se assistirem, lerem, tudo. Curiosa. Dentro ainda da adaptação pro livro, a gente tem fofocas, né, de personagens. O Cliff. Do Cliff e do Brand. E... No livro... no livro, o que o livro traz de novo essas pequenas fofocas que você disse que ele expande, né, o universo. O Cliff Booth é interpretado pelo Brad Pitt. Ele é o dublê do Rick Dalton, que é interpretado pelo Léo DiCaprio. Uau. E a Brady é essa cachorrinha aqui, ó. É uma pitbull. Pega. Tá focando, meninas. É uma pitbull belíssima, que no filme ela aparece na cena clímax do filme. Maravilhosa. Assim. E demora muito, né? Diferente de todos os filmes do Tarantino, esse filme ele demora pra chegar no auge dele, né? Sangrento, no caso. E ela é uma protagonista dessa cena. Só que ninguém sabe. Porque no filme não tem nome, é o cachorro. Então,
Enfim, ele só aparece lá nessa cena, né? O clímax mesmo do filme. E o Cliff Booth, no filme também, o Brad Pitt, belíssimo. Ele aparece... e a história dele é meio nebulosa, assim. Ninguém sabe de onde ele veio. Todo mundo tem um pouco de medo dele, porque falam que ele matou a esposa e ele lutou na guerra, e ninguém sabe. Então, são informações jogadas, pinceladas, assim, no filme, que o Tarantino chega aqui e ele vai narrar, nesses gaps que eu tinha falado, a origem do Cliff e da Brady, que é a cachorrinha. Então, no livro, ele fala que é uma cachorrinha fêmea, uma pitbull, que ela era uma cachorrinha de rinha. Então, o Cliff estava precisando de dinheiro, encontrou a Brady e meio que comprou a Brady e apostava nela, nas rinhas de cachorro. Triste, gente, mas é uma ficção, tá? E ela ganhava todas, então ela era uma cadelinha meio assassina, assim. Até que um dia ela se machucou, ele falou, não vou mais fazer isso. Isso tudo no livro, tá? No filme, nada disso é citado. Então, no livro, ele explica por que a cachorrinha faz aquilo no final do filme. O que é muito interessante. Então, o Tarantino, ele pega aqui esses elementos que ficaram muito soltos, porque no filme não precisa da explicação do porquê que a cachorra fez isso, porque ela é uma cachorra e pronto. E ela pode fazer isso. É uma cachorra do Tarantino, então, né, ela pode fazer isso. Me assustou que ela não pegou uma katana e matou alguém, mas... Começou a assobiar. Pois é. Mas, assim, imagina ela subir. Mas, no livro, ele tem essa possibilidade de aumentar. Então, ele volta para essa história, fala por que ela fez isso, se realmente o Cliff matou ou não a esposa, e no livro é confirmado que ele matou a esposa, fugiu. No livro, inclusive, fala que ele matou 3 pessoas e saiu ileso, basicamente. No filme, não. Ele é só um dublê que luta muito bem e só, entendeu? Mas aqui é muito interessante. Além desses 2, ele narra também a história do Charles Manson, que também é muito jogada. Ela é um pano de fundo histórico no filme. Tanto é que eu analisei também o Charles Manson, mas no livro aparecem cenas dele. Ele escreveu sobre o Charles Manson. Então é muito interessante como ele preenche essas lacunas de backgrounds mesmo dos personagens. É muito bacana. Basicamente o que a Isa tá falando é que o Tarantino não... ele é contra os direitos dos animais. A Luísa Meu Deus, Luísa Mel. Uma coisa que é importante aqui, gente, que a gente não avisou antes, mas não precisa. Porque é um podcast acadêmico e na academia não existe spoiler, como diria o nosso professor Cristiano. E a Isa deu um spoiler aqui. Eu tava me perguntando, nossa, eu vou ter que ler pra descobrir. Aí a Isa foi e falou. Eu falei, não Eu vou dei um precisar ler. spoiler? Deu. Ela vai falando Do com tanta filme? paixão Não, que... do... Ai, desculpa. Tá tudo bem? Tá bem no comecinho, prometo. Eu comecei na página 300. Juro. Bem no comecinho, lá pro último capítulo. Falando aqui de adaptação... Calma aí que a gente se perdeu nas perguntas aqui. Falando de adaptação? Né? Falando aqui da adaptação ainda, Amanda, eu assisti o Haikyuu, acho que daqui eu assisti os 2 objetos de estudo. Ótimo. E eu queria te perguntar, Amanda, sobre o salto do Hinata, que eu sei que você fez uma análise, Sim. que foi um ponto da sua dissertação. Como que o anime conseguiu manter intacta o efeito do salto do Hinata do mangá? Como o anime fez essa transposição, essa tradução? Então, no mangá a gente tem o Hinata pulando, né? A repetição do Hinata pulando. E todo mundo olhando assim, meu Deus do céu, o Hinata vai pular, o que tá acontecendo? Porque um fato importante sobre o Hinata é que ele tem 1,64 de altura. Para um jogador de vôlei, isso é pouquíssimo, né? Porque quem vê alguma coisa de vôlei sabe que é pelo menos 1,80 pra cima. E aí ele sonha em ser um atacante, né? E você fica, isso vai acontecer? Isso não vai acontecer? Não sei. E aí, quando ele salta, né, pra pular, todo mundo fica impressionado com o quão alto ele pula. E aí, a gente entra num ponto
que tá no nível discursivo, né, que eu falei antes, que são as utopias, né? É uma recorrência de temas e figuras que acontecem durante a história. E aí a gente tem a recorrência do voo, do pássaro. Então, ao longo da história, no mangá, a gente tem várias peninhas de corvo caindo, assim. O corvo aparecendo, falando, ele vai voar, não sei o quê. E aí você fica, legal, vai voar. E aí, quando você vai processando isso, que ele realmente voa quando ele tá pulando, você fica, tudo faz sentido. Tudo faz sentido. E aí, quando você descobre também que caraça não significa corvo, exatamente. Exatamente. Você fica de boca aberta. É absurdo. Adorei. É incrível. E aí, no anime, a gente tem, né, inclusive essa cena que eu falei, né, que ele salta e tudo fica branco, som nenhum. E aí, ele pula 2 vezes, 3 vezes com ângulos diferentes, pra você ficar, meu Deus, ele vai acertar, ele vai errar, e agora? Alguém me dá a resposta logo, pelo amor de Deus? E aí, ele corta a bola, fica em silêncio, e aí ele pousa igual um pássaro. Igualzinho, assim, a peninha, assim, sabe? E aí, a gente tem antes dele pousar, tem um corvo correndo com ele, assim, a gente corre na quadra com um corvo. Cara, que sensacional. Então a gente sabe o tempo inteiro que ele vai voar a qualquer momento. Só que a gente não sabe quando ele vai voar, se ele vai acertar voando, se não sabe. Tem uma dúvida. Diga. Mas o corvo, ele faz parte dele? Ou o corvo Não. é como se fosse a representação dele? É a representação dele. Chocada, que demais. É a representação dele. Porque bonito. ele é igual um corvo que é pequenininho, mas ele é muito esperto e voa alto. E ele ataca quando ninguém tá vendo. Nevermore. Sabe? Né? É dizer absurdo. E assim, preciso dizer que eu prefiro essa cena no anime. Porque eu sinto muito mais emoção com a falta de som e aí o desespero de acontecer. E eu fico, meu Deus, e agora? Socorro. Vai. Cara, que legal. É incrível. Incrível. E agora com a Amanda a gente entendeu que ela não sabe escolher. Porque Não sei. no mangá é muito melhor. Aproveitando a brincadeira aqui, eu vou fritar o cérebro de vocês agora, porque Legal. eu quero fazer uma proposta aqui. Se a gente fosse fazer um Freak Friday Sexta-feira muito louca. PPGL. Sexta-feira muito louca do PPGL. E aí, se eu tivesse que trabalhar com semiótica na linha francesa, Meu Deus do céu. e a Mandy precisasse trabalhar com a teoria da adaptação da literatura. O que vocês acham que isso mudaria na pesquisa de vocês, assim, que viraria tudo de ponta cabeça, tirando tudo. Mas assim, o mais forte. Ai, que Tudo. difícil. Tudo, literalmente. Ponto. Porque Nossa, eu não sei. Eu não sei o que eu ia fazer. Não, assim, a gente ia sentar e chorar. Eu ia falar, isso. Isabela, Amanda. me Socorro. ajuda. Me passa suas teorias, por favor. Vamos trocar o Me caderninho, explica, pelo amor porque, de Deus. É muito difícil de entender teoria semiótica. Sim. Digo isso porque eu tentei. Então, Eu tô é tentando. muito difícil. Eu acho genial. Eu sempre digo na academia de que quem estuda semiótica, assim, pra mim é gênio. Porque Pra eu mim é não... louco. Pra mim é louco e gênio. A linha é tênue. A linha é muito tênue. E eu acho genial, assim. Porque, realmente, se você for analisar o Era Uma Vez através do olhar semiótico, você ia achar coisas que eu nunca ia achar com a teoria da adaptação. Não, e vice-versa, tá? Porque assim, você analisa o jogo de câmeras e um monte de coisa que eu não prestei atenção. Inclusive, na análise. no anime, o jogo de câmera ele pode ser analisado lá. E o que é muito interessante também. Só que assim, eu não consigo nem cogitar. Amiga, a gente tá na mesma, porque assim, eu sou uma pessoa muito metódica. Então, eu preciso... E eu não. Então, tô aqui, ó. Eu preciso muito de uma padronização, assim, sabe? De siga esse passo, depois esse, depois esse, depois esse. Então, assim, eu me perderia muito fácil. E na eu literatura. não ia saber por onde que eu ia começar. Porque eu ia falar, mas eu não posso vir aqui? Eu tenho que começar ficar de aqui? Pra mim é difícil. Realmente, vamos continuar na nossa área, amiga. É isso. A gente nasceu pra isso, cada uma na Sim. sua área, tá tudo bem. Gente, e eu queria que vocês deixassem um recado para quem, assim como vocês, quer estudar a cultura pop, tirando essa ideia de que é estudar algo desatento, e
e sim ter um olhar, né, crítico sobre os objetos que fazem parte do nosso cotidiano. A gente queria que vocês deixassem essa mensagem para os interessados na cultura pop. Por favor. Eu começo? Uhum. Caros pesquisadores, univos. Carta aberta de Vai Isabela. lá. Eu acho que, assim, eu não tenho como falar não faça, porque quando você estuda algo que você ama, ou quando você estuda algo que você gosta, o trabalho, porque é trabalhoso, é desafiador, é cansativo, mas ele fica prazeroso. Enquanto você está escrevendo, você está surtando. Você fala, meu Deus, por que eu escolhi isso? Que raiva desse homem, desse Tarantino, que criou esse negócio. Porque ele é tão gênio, como Por pode? que esse homem fez isso? Como escreve tanto? Juro. Como... Mas Ai, quando sabe? você termina, quando você coloca o último ponto final da sua terceira correção que a sua orientadora te mandou, antes de depositar, você fala, caramba, que demais. Valeu muito a pena. Eu não consigo mais ver um filme... Tudo bem que tem esses problemas, né? Eu não consigo mais ver um filme sem analisar. Isso é ruim. Eu queria, às vezes, ter paz. Mas eu falo, nossa, esse enquadramento tá perfeito. Absolute cinema. Tarantino, parabéns. Esses dias eu fui assistir Kill Bill no cinema e falei, nossa, ele é bom mesmo, né? Não é que ele é bom mesmo, bicho. Então, assim, se você quer estudar alguma coisa da cultura pop, só vá. Dá um jeito, faça que nem eu queria estudar cinema, achei aqui a literatura junto, coloquei e fez muito sentido, foi muito legal. Então, não deixe se as pessoas falam, não faz parte do cânone. Todo mundo estuda cânone em algum momento da vida, então faça o que te agrada e o que seja gostoso de pesquisar. Porque são 2, 4 anos que você vai ficar só com aquilo. Se você faz uma coisa que você não gosta... Meu, imagina 4 anos com uma coisa que você não gosta. Não dá. Sim. Então, viva o pop. Não, eu faço as palavras da Isa minha, porque assim, eu diria que escolha com parcimônia o que você vai destruir. Porque... isso é fato. Porque assim, depois que eu comecei a pesquisar sobre mangá e anime, eu não consigo analisar, aliás, assistir sem analisar alguma coisa. Juro. Não dá, é impossível. E aí Não você dá. fica... eu nunca mais vou assistir nada. Eu não quero ver Haikyuu na minha vida. Nunca mais. Eu não consegui. Mas, assim, muito difícil. Porque você gosta muito da coisa e aí você começa a ver ela com outro olho. E aí você fica... Você não consegue desfazer mais. Você não consegue fechar o terceiro olho mais. Não, é complicado. É muito complicado. Às vezes é desesperador, Sim, assim. Sim. Eu não consegui assistir o Era Uma Vez em Hollywood desde na época que eu escrevi a minha dissertação. E eu terminei no ano passado. Então, vamos lá, né? Você cria, assim... Tudo bem, que foram 2 anos só vendo o mesmo filme todo As dia. mesmas reassistindo cenas, as mesmas tudo de cenas, novo. Vai 50 milhões de vezes pra poder fazer. Então, às vezes você precisa de um respiro. Sim. Mas vale muito a pena Sim. no final, né? Mas assim, mergulha no pop, porque tem um monte de gente falando sobre cânone. E você quer entrar pra história ou não? Fica aí o Exatamente. questionamento. Pop é vida, né? Pop é vida. Viva a Pop é cultura vida. pop. Viva os otakus. Não, aí não vamos exagerar. Não, pera é lá. verdade, é verdade. Deixa abaixo, deixa abaixo. Gente, infelizmente a gente tá acabando o nosso tempo Ah. aqui. Ai, que tristeza. Mas é tão gostoso falar, né, das nossas pesquisas e a gente vê isso no brilho dos olhos de vocês mesmo, falando do que vocês gostam. E lembrando que a pesquisa, ela não é apenas um gosto pessoal, né? Ela é feita ali com ciência. Claro, gente. Com Dedicação. Dedicação. Ciência política, é semiótica. E é entender que as histórias que a gente tem pesquisado, elas moldam o nosso mundo, né? Uhum. E é muito bom poder falar desses temas aqui com tanta seriedade e crítica aqui no PPGL. É muito legal mesmo. E aí, eu queria só dizer que o que a Kelly falou, que a cultura pop também dá para fazer ciência, né? Que o recado principal é que a universidade ela é um lugar de inquietação. Então, se você quer trazer a cultura pop para dentro da universidade, traga, porque é isso que a gente precisa mesmo. E não digo isso só nas humanas. A gente tem muitas outras ciências exatas, biológicas, que trazem cultura pop para dentro. Não, sim, eu na minha época de iniciação científica, eu vi um trabalho que era sobre Hataraku Saibou, que é um anime de biologia.
que cada personagem do anime, ele é uma célula do corpo humano. Chocada. E aí, o artigo que eu li era sobre como você aplicar esse anime pra dentro de uma aula de biologia. Tá vendo? Não, Nossa, absurdo, genial. absurdo. Muito legal. Então, basicamente, se você é fã, se você gosta de quadrinho, gosta de games, porque a gente já teve trabalhos de que falaram de videogame aqui. A gente teve trabalho que falou de quadrinho, teve trabalho que falou de série, teve de tudo aqui, porque a cultura pop é pesquisa. Então, pensa aí em vir aqui Vem com a gente. para pós-graduação, conhecer esse caminho acadêmico e se apaixonar também, transformar essa paixão em conhecimento. Vamos aí. A gente queria agradecer vocês, meninas. A gente Bela, agradece. Eu agradeço. Amanda, por compartilharem um pouco da pesquisa de vocês aqui. Como a Isabela falou, a gente ficaria horas falando sobre. Mas é isso. A gente está muito feliz de estar iniciando esse projeto, de compartilhar as nossas pesquisas, tirando esses bichos de 7 cabeças que é a academia. E a gente está muito feliz de ter vocês aqui iniciando com a gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite. E vida gente. longa ao Temas e Tramas. E vida longa à cultura pop. Também. E ao Tarantino também. Gente, eu vou aqui fazer um retcon do começo do episódio, porque eu esqueci de perguntar para vocês falarem um pouco dos orientadores. Então, Importante. se vocês né? puderem agradecer também os orientadores Juro. aqui também. Isa, pode ir. Maria Elisa, professora, doutora Maria Elisa. Declaração. Muito obrigada por toda a paciência que você teve comigo. Pelas vezes que eu tava num surto, assim, meu Deus, eu quero analisar tudo. E você falou, calma, vai dar tudo certo. Não tem nem como dizer que a minha pesquisa não teria realmente ficado do jeito que ela ficou, pra mim, perfeita, assim, sem a ajuda da minha orientadora. Então, tenham bons orientadores. E muito obrigada, Lila. Alexandre, gratidão. Gratidão. Eu não sei o que eu seria sem a orientação do Alexandre, da sua orientação. Porque é exatamente isso. No momento de surto, você sabe que você escolhe tão bem o seu orientador que você sabe que no momento de surto ele vai estar ali pra te acolher e falar, vai dar tudo certo, Calma, por favor, respira. não desista. Toma sabe? uma água. Você dá um abraço. É isso, sabe? Pois é. Então é isso, gente. A gente vai finalizar aqui, mas para você que escutou a gente até aqui, esse foi o nosso episódio piloto. A gente volta no mês que vem com o próximo episódio. E se você gostou, não deixa de seguir o PPGL nas redes, no Instagram, Facebook e no YouTube. São todos iguais, @PPGLMac. Compartilhe nosso podcast e se inscreve também aqui, marca, para vocês receberem quando a gente publicar o nosso próximo episódio. E não esquece de compartilhar esse episódio com algum amigo nerdola de cultura pop também. Engaja lá, gente. Então, o Temas e Tramas fica por aqui. Lembre-se que ciência se faz com rigor, mas também com muita criatividade. Até a próxima. Tchau, Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.